Muito boa noite, já estamos começando agora o nosso programa Madrugada de Bênçãos, esse programa da Rede Século XXI preparado para você. E nessa sexta-feira, véspera de feriadão, o nosso encontro é marcado, você é a nossa parceria. Por isso, muito bem-vindo, muito bem-vinda a este programa que é feito com a sua participação, é feito com você, por você e para você. Por isso, participe conosco, porque o Madrugada está apenas começando, está apenas iniciando e hoje eu quero ouvir a sua participação. Pega o telefone, liga para nós, fala ao vivo para todo o Brasil. O telefone, você já sabe, mas vale a pena lembrar, 0 Operadora 19 3871 9620 e você já fala para todo o Brasil das suas coisas, da sua experiência, da sua vida. Participa conosco, manda abraço para todo mundo e ainda concorre a prêmios. Pois é, porque você que participar conosco hoje, pela ligação, pelo Facebook, pelos e-mails, você concorre a prêmios no final do nosso programa. Este terço das mãos ensanguentadas e este livro de orações de cura para o casal, no final do programa será sorteado para você que participar conosco hoje, nessa sexta-feira, 17 de abril. Então, o que é que você está esperando? Você sabe que o nosso programa só começa quando você participa. O nosso programa só tem brilho quando você faz a sua participação. Então, liga para nós. Se preferir, mande-nos um e-mail naquele endereço que você também já sabe, madrugada@rs21.com.br. Mas já adianto, hein? Faz um cabeçalho colocando o seu nome e a cidade da onde você fala, para que nós possamos identificar você aqui para todo o Brasil e assim ler o seu e-mail, ler a sua participação. Você também pode participar conosco por aquele veículo que você tem em mãos, o WhatsApp. O telefone é este que aparece aí no rodapé da sua TV. Eu ainda não gravei e vou colar para você aqui, ó. 019 9967 55600 e você já fala conosco instantaneamente de qualquer lugar do Brasil. WhatsApp, essa maneira mais fácil, mais prática e rápida de nós conversarmos, não é? Então, participa conosco, mas, sobretudo, participe fazendo o seu pedido de oração. Faça a sua prece. Você sabe que a oração de intercessão, ela é de fundamental importância para todos nós. A oração de intercessão, ela nos une, nos torna fraternos, nos faz sensíveis. E a oração, quando nós pedimos pelos outros, ela chega ao coração de Deus. É o próprio Jesus quem nos ensina, não é? É o próprio Jesus quem nos ensina a fazer esse pedido, esta oração. Então, liga aqui, participa e coloca o nome do seu parente, da sua parenta, daquele amigo, daquela amiga que está passando por algum momento de dificuldade. Agradece a Deus pelas conquistas feitas, sim, porque o agradecimento também é importante para você, né? O agradecimento reconhece que Deus tem agido na nossa vida, a ação de Deus tem realizado maravilhas a nosso favor. Então, o que é que você está esperando? Já começamos o programa e já queremos ouvir a sua participação, já queremos ter você aqui conosco, porque você sabe, mas vale repetir, o Madrugada é feito com você e para você. Sem você, o nosso programa perderia todo o encanto. Sem a sua participação, não teríamos sentido estar aqui. Por isso, desde já, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação conosco, muito obrigado por permitir que nós cheguemos a esta hora na sua casa, para invadirmos sua madrugada e passarmos momentos juntos de oração, de reflexão e, sobretudo, de amizade. Essa amizade cuja fonte é Deus jamais se esgotará, tá certo? Então, ligue para nós e participe, porque sua participação faz a diferença. E o nosso tema de hoje, para que você participe, para que você fale, para que você esteja ligado conosco, é uma continuidade daquilo que nós começamos na sexta-feira passada. Você recorda o que foi que nós discutíamos
na sexta-feira passada? Não? Então vale lembrar, a presença real do Senhor. Você lembrava que eu dizia a você, naquela ocasião, que o Cristo se manifesta através da Assembleia Reunida, ou seja, da reunião fraterna, da reunião de irmãos. E hoje o tema vai ao encontro, não é, deste que nós escutávamos semana passada. Se o Cristo se manifesta na Assembleia Reunida, se o Cristo se manifesta na Assembleia de Irmãos, o Cristo, ele é para nós o pão da vida. Este é o tema de hoje, o pão da vida. Quando nós tomamos o Evangelho de São João, capítulo 6, nós vamos encontrar lá Jesus fazendo, realizando, informando o discurso do pão da vida. Ele mesmo diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Em outro momento ele fala, o pão que eu vos dou é verdadeiramente minha comida. O sangue que eu vos dou é verdadeiramente bebida. Quem come deste pão e bebe deste cálice, permanece em mim e eu nele. Então, se Jesus, ele se autodefine como o pão da vida, se Jesus, ele se apresenta como o pão da vida, nós temos a convicção de que este alimento, ele nos dá a vida e a vida em plenitude. Não nos livra da morte física, ou seja, não nos concede a imortalidade. Porque alguns de nós ficamos temerosos, chorosos, entristecidos, porque temos um parente que faleceu, porque temos algum amigo que morreu, porque temos entes queridos que já partiram para a casa do Pai e essa dor, ela vai gerando em nós uma grande angústia. Porém, o fato de morrer fisicamente não quer dizer que nós não tenhamos de Deus a vida eterna. A vida que Deus nos promete é a vida eterna, a vida a partir da ressurreição. A morte é a passagem que todos nós iremos fazer. E Jesus, quando fala que este pão que Ele oferece nos garante a vida eterna, Ele chama-nos a atenção para que nós busquemos a nossa força nele, para que nós possamos nos alimentar dele, para que nós tenhamos a coragem de nos fortalecer nele. Por isso ele se faz alimento, ele se faz pão, ele se faz bebida, ele se faz comida para alimentar a todos nós. E o momento no qual Jesus se oferece, o momento no qual Jesus se entrega como pão da vida, é aquela ceia, a ceia última que ele fez com seus discípulos. Quando ele tomou o pão, quando ele tomou o cálice, quando ele deu graças ao Pai e disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. E continuou, façam isso em minha memória. Fazer a memória de Jesus acontecer hoje não é apenas lembrar do fato ocorrido. Fazer memória é tornar célebre o momento. Por isso nós somos chamados a celebrar a Eucaristia. Nós celebramos a Santa Missa. E celebrar significa atualizar o mistério. É como se nós estivéssemos reunidos naquele momento, naquela hora, naquele dia em que Jesus se fez pão, em que Jesus se fez alimento. Portanto, quando nós participamos da missa, quando nós vamos à Eucaristia, quando nós celebramos a fração do pão, sim, porque esta é a forma correta de nós falarmos, celebrar a Eucaristia, nós atualizamos esse mistério de amor de um Deus que se doa, que se entrega, que se oferece, que se faz alimento, para todos nós nos fortalecermos. Na nossa vida espiritual, a coisa acontece como na nossa vida física. O que é que nós precisamos para o nosso físico? Nós precisamos de vitaminas, de nutrientes, para que o nosso organismo, para que o nosso corpo, ele funcione. Na vida espiritual, nós também precisamos
de alguns nutrientes, de alguns alimentos para nos fortalecer. O primeiro deles é a Eucaristia, o pão da vida. Esse pão que nos fortalece, esse pão que nos anima, esse pão que nos coloca firme diante da vida. Depois, nós necessitamos também da oração. A partir da minha comunhão com o pão da vida, eu crio a minha intimidade com Ele, a minha vida de oração. Eu me coloco diante do Senhor com total liberdade. Ele mesmo falou: quem come meu corpo e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, toda vez que nós comungamos o corpo e sangue de Cristo, toda vez que nós nos aproximamos da mesa da Eucaristia, o Cristo permanece em nós e nós permanecemos nele. Talvez aqui caiba repetir aquela frase que São Paulo nos fala em suas cartas: já não eu sou mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Sim, se eu comungo o corpo do Cristo e Ele permanece em mim e eu nele, estou dissolvido, estamos dissolvidos na Eucaristia. Essa Eucaristia que nos congrega, que nos une, que nos faz mais irmãos. E uma vez estando em estado orante, uma vez permanecendo em oração, nós buscamos nos fortificar ainda mais na Palavra de Deus. Essa palavra que nos fortalece, que nos enriquece, que nos ilumina, que nos lança. Essa palavra que nos guia, essa palavra que abre a nossa mente e o nosso coração para que nós possamos compreender o que Deus quer de cada um de nós. E imbuídos do pão da vida, da Eucaristia, diante dele, através da oração, alimentados também pelo pão da palavra, que a mesa da palavra está em comunhão com a mesa da Eucaristia, nós temos a nossa missão. A missão de irmos ao encontro do outro, de sairmos de nós mesmos, de deixar a nossa vida miúda, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo e ir ao encontro do outro. Nós não devemos nos bastar a nós mesmos. O cristão que está imbuído de Jesus, o homem e a mulher que comunga o corpo e sangue de Cristo, vai anunciar esse próprio Senhor. A experiência que nós temos com o pão da vida faz com que nós tornemos este pão concreto na vida dos outros. E assim nós vamos tornando a nossa vida uma vida eucaristizada. E o que é uma vida eucaristizada? É o desdobramento da Eucaristia em todos os aspectos do nosso viver. Nas relações com os nossos parentes, nas relações afetivas, nas relações com os nossos amigos, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações humanas, nas relações familiares, no nosso modo de agir diante do mundo. Tudo isso vai acontecendo a partir da Eucaristia que nós celebramos, da Eucaristia que nós participamos, da Eucaristia que nós comungamos. Tudo isso acontece a partir do pão da vida. O pão que eu ofereço é verdadeiramente comida e o sangue que eu lhe ofereço é verdadeiramente bebida. É Jesus quem nos fala: tomai e comei, tomai e bebei. Façam isso em minha memória. Eis o pão da vida, eis o pão do céu. Por isso, meus irmãos, não tenhamos pudor algum de nos desdobrar diante da Eucaristia. Algumas vezes, em algumas celebrações da missa, a gente percebe o modo como alguns cristãos se comportam dentro do ritual da Eucaristia. É como se estivesse acontecendo algo sem importância alguma. Os trajes, a forma como se põe, as conversas paralelas, tudo isso vão desmistificando aquele ato sagrado. Por isso, quando nós formos à igreja celebrar a missa, quando nós formos à igreja celebrar a Eucaristia, busquemos ir do modo mais digno possível, porque é o próprio Deus quem está ali, é o próprio Jesus quem nos acolhe, é Ele quem está presente nas espécies do pão e do vinho, transubstanciadas pelo corpo, no corpo e no sangue de Cristo. Então, esse momento pede uma verdadeira adoração,
um profundo mergulho nesse mistério. E o nosso interior revela o nosso exterior. Não falamos aqui em roupas de luxo ou em comportamentos clássicos, não. Mas, diante de Deus, devemos estar prontos, devemos estar inteiros, devemos estar em pé, com o nosso viver dentro daquela dinâmica orante. Porque a Eucaristia, ela nos conduz à oração. Todo o nosso corpo reza, todo o nosso ser é convocado a rezar. Todo o nosso viver é elevado ao céu, porque ali diante de nós está o sacrifício verdadeiro do Cordeiro imolado. Por isso que o pão se chama hóstia, porque significa sacrifício. O sacrifício não cruento, o sacrifício sem sangue, o sacrifício sem dor, o sacrifício por amor. O sacrifício da cruz, que é o sacrifício cruento, do sangue, da crueldade, se repete ali no altar de forma incruenta. Um sacrifício que nos leva a contemplar o amor de Deus que se vitimizou por cada um de nós. Por isso, dentro da Eucaristia, dentro da celebração da missa, quando ali estivermos, coloquemo-nos total e completamente diante do Senhor, com o nosso coração aberto. Peçamos a Ele que nos ajude a nos preparar bem para ir à Santa Missa. Sabe, eu recordo-me quando algumas pessoas diziam e comentavam que bem antigamente as pessoas tinham a chamada roupa de ver Deus. Aquela roupa, aquele sapato, aquela peça era a roupa do domingo. Era a roupa que a família, que os filhos utilizavam para ir à missa. Que coisa bonita, não? Ter um momento de encontro com Deus, valorizando esse encontro nas pequenas coisas possíveis, até no modo de se vestir, de se preparar. Preparemos não só o nosso exterior, mas sobretudo o nosso interior. Para abrigar o pão da vida, precisamos estar purificados, precisamos estar preparados para dar espaço para que Ele se faça presente em nós e que nós possamos nos fazer presente nele. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Por isso, participe conosco. Eu quero ouvir a sua opinião. Qual o seu relacionamento com o pão da vida? Como você vivencia essa intimidade com Jesus hóstia, com Jesus eucarístico? Como você vivencia essa dimensão do pão da vida na sua comunidade, no seu viver, no seu cotidiano? Sim, porque é na nossa história, é no nosso viver que o Senhor nos aborda, que o Senhor vivencia conosco, que o Senhor se faz presente conosco.